Eu vou ler para vocês um texto do José Saramago, que não é um texto de ficção do seu romance, não. Ele é um texto que encerrou a cerimônia do Fórum Social Mundial em 2002. Eu vou ler o trecho inicial desse texto. Começarei por vos contar, em brevíssimas palavras, um fato notável da vida camponesa ocorrido numa aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. Estavam os habitantes nas suas casas ou a trabalhar nos cultivos, entregue cada um aos seus afazeres e cuidados, quando de súbito se ouviu soar o sino da igreja. Naqueles piedosos tempos, os sinos tocavam várias vezes ao longo do dia e, por esse lado, não deveria haver motivo de estranheza. Porém, aquele sino dobrava melancolicamente afinados. E isso sim era surpreendente, uma vez que não constava que alguém da aldeia se encontrasse em vias de passamento. Saíram, portanto, as mulheres à rua, juntaram-se as crianças, deixaram os homens as lavouras e os mistérios e em pouco tempo estavam todos reunidos no lado da igreja à espera de que lhes dissessem a quem deveriam chorar. O sino ainda tocou por alguns minutos mais. Finalmente calou-se. Instantes depois, a porta abria-se e um camponês aparecia no limiar. Ora, não sendo este o homem encarregado de tocar habitualmente o sino, compreende-se que os vizinhos lhe tinham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem era o morto. "O sineiro não está aqui. Eu é que toquei o sino", foi a resposta do camponês. "Mas então não morreu ninguém?", tornaram os vizinhos e o camponês respondeu: "Ninguém que tivesse nome e figura de gente. Toquei afinados pela justiça, porque a justiça está morta." Que acontecera? Acontecera que o ganancioso senhor do lugar, algum conde ou camponês sem escrúpulos, andava desde há tempos a mudar de sítio os marcos das extremas das suas terras, metendo-os para dentro da pequena parcela do camponês, mais e mais reduzida a cada avançada. O lesado tinha começado por protestar e reclamar. Depois implorou compaixão e, finalmente, resolveu queixar-se às autoridades e acolher-se à proteção da justiça. Tudo sem resultado. A expoliação continuou. Então, desesperado, decidiu anunciar urbi et orbi a morte da justiça. Talvez pensasse que o seu gesto de exaltada indignação lograria comover e pôr a tocar todos os sinos do universo, sem diferenças de raças, credos e costumes, que todos eles, sem exceção, o acompanhariam no dobre afinados pela morte da justiça e não se calariam até que ela fosse ressuscitada. Um clamor tal, voando de casa em casa, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, saltando por cima das fronteiras, lançando pontes sonoras sobre os rios e os mares, por força, haveria de acordar o mundo adormecido. Não sei o que sucedeu depois. Não sei se o braço popular foi ajudar o camponês a repor as extremas nos seus sítios. Ou se os vizinhos, uma vez que a justiça havia sido declarada defunta, regressaram resignados, de cabeça baixa e alma sucumbida, à triste vida de todos os dias. É bem certo que a história nunca nos conta tudo. Suponho ter sido essa a única vez em que, em qualquer parte do mundo, um sino, uma campânula de bronze inerte, depois de tanto haver dobrado pela morte de seres humanos, chorou a morte da justiça. Nunca mais tornou a ouvir-se aquele fúnebre dobre da aldeia de Florença. Mas a justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, nesse instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém a está matando. E de cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça. Não a que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica judicialista.
não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, não a espada que sempre corta mais para um lado que para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira cotidiana dos homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como indispensável à vida é o alimento do corpo. Uma justiça exercida pelos tribunais, sem dúvida, sempre que a isso os determinasse a lei, mas também e sobretudo uma justiça que fosse a emanação espontânea da própria sociedade em ação. Uma justiça em que se manifestasse como um iniludível imperativo moral o respeito pelo direito a ser que a cada ser humano assiste.